Olá a todos, bem-vindos à nossa terceira e última aula do nosso curso de Direito Imobiliário. O tema de hoje vai ser vendas. É assunto que todos gostam dentro do ramo imobiliário, não é? Vendas. As vendas, primeira coisa, a venda de um imóvel, a transferência da propriedade de um titular até outro. Ou seja, você não vai transmitir simplesmente a posse, você vai transferir a propriedade de um imóvel, de uma pessoa até outra. Aí que entra a venda imobiliária, e como o imóvel ele é um bem particular, mas ele é de interesse público, por esta razão o corretor ele tem um cargo federal e há todo o interesse do Estado Democrático de Direito em fazer o acompanhamento. Para vocês entenderem, um contrato de compra e venda, ele vai entrar dentro do princípio jurídico chamado pacta sunt servanda, ou seja, o princípio que diz que o contrato firmado entre as partes, ele faz lei entre as partes. Porém, não basta apenas estar no contrato para dizer que aquilo que está no contrato faz lei entre as partes. Há situações que o contrato não pode estar diferente daquilo que está nas determinações da lei. Ou seja, se a lei diz que não pode ser feita uma coisa, não pode estar no contrato, senão aquela cláusula é nula. Mesmo estando assinado, mesmo estando reconhecido, o contrato não pode atropelar a lei, que é o bem maior. Então, os requisitos do contrato que nós temos para sua validade são, primeiro, agente capaz. Agente capaz. Ou seja, o agente deve ter uma capacidade civil para todos os atos. Segundo, o objeto do contrato deve ser lícito, possível, determinado ou determinável, ou seja, deve ser algo expresso, algo que possa ser negociado. E a forma prescrita ou defesa em lei. Aí é uma coisa que acontece muito dentro das imobiliárias. A pessoa pergunta: o compromisso de compra e venda pode ser registrado em cartório e fazer a transferência da propriedade? Jamais. Porque a lei prescreve o que? A transferência por escritura pública. Então nada pode substituir a escritura pública. Um contrato particular de compra e venda de imóvel não vai substituir a escritura pública. Não tem eficácia jurídica. Não pode ser levado em conta. Então, o compromisso de compra e venda pode ser feito, mas só que ele é um contrato de gaveta, ele é um contrato acessório para um contrato maior. Qual é o contrato principal? A escritura de compra e venda. Este é o contrato efetivo. Os defeitos do contrato podem ser o erro, a declaração de vontade. O contrato pode ser nulo, um erro. Eu não sabia que era isso que eu estava comprando. Lógico que isso deve ser provado judicialmente com uma ação anulatória. Mas o erro, ele macula o contrato e pode ser anulado o contrato. O dolo é quando o negócio jurídico induz a pessoa ao erro. Você induz a pessoa ao erro. Eu estou pensando que estou comprando uma casa na praia, quando eu vou ver uma casa no sítio. Mas não é simplesmente o erro. É o dolo. Eu fui induzido a isso. A pessoa, o vendedor, me ludibriou. A coação é o vício da vontade. A pessoa enfia uma arma na minha cabeça e faz eu assinar um contrato. E o estado de perigo. Eu assumo uma obrigação muito onerosa para mim para poder salvar outra pessoa. E a pessoa que está comprando sabe disso. Então eu tenho um imóvel valendo R$1 milhão. Eu vendo ele a R$100 mil para pagar o resgate do meu filho que está sequestrado. E o cara que está comprando, ele sabe de tudo isso. Então esse é o estado de perigo. Ele invalida o ato jurídico. Depois volta ao status quo. A simulação também é algo interessante de falar, porque o simular é fazer parecer algo que não é. Então a simulação é uma situação jurídica na qual você simula uma compra e venda minha para o meu filho, mas só que eu continuo morando no imóvel, eu uso todo o imóvel. Por que eu faço isso? Porque eu tenho uma ação contra mim, eu tenho dívidas, eu estou tentando evitar de perder o meu patrimônio. Então isso é a simulação. A simulação, ela pode muito bem invalidar este negócio. Vamos lá, o que mais? O contrato de compra e venda é a transferência do domínio por certo preço, determinado preço. A tradição é o ato pelo qual se finaliza o contrato, é a entrega das chaves. A tradição, no mundo jurídico, é a entrega do bem. No imóvel, a entrega da chave simboliza a entrega do bem. Então é a tradição chamada a finalização do contrato. A retrovenda é uma cláusula que pode constar no contrato, que está no artigo 505 do Código Civil. A retrovenda ela vai dizer que durante um prazo de 3 anos eu posso desistir.
desistir da venda. Perempção ou preferência, artigo 513 do Código Civil. O comprador deve oferecer ao vendedor antes da venda. Então, a cláusula de perempção ou preferência dentro do contrato é uma cláusula que vai dizer o quê? Dentro de um determinado prazo, se eu for vender, eu tenho que oferecer novamente ao cara que me vendeu, sob pena de nulidade do contrato. Ok? Então, esses foram apenas alguns argumentos básicos sobre o contrato de compra e venda imobiliário. Para mais informações, temos os nossos cursos de direito imobiliário, que se situam tanto online como presencial na nossa sede na Moca. Se inscrevam, façam nossos cursos, que lá possuem muito mais informações, muito mais relevantes, muito mais importantes. E lá vocês terão mais informações realmente para estar exercendo o seu ofício de corretor ou seu ofício de venda imobiliária. Ok? Muito obrigado a todos e até logo.